O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus convocou os 12. Deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios, e para curar doenças, e enviou-os a proclamar o reino de Deus, e a curar os enfermos. E disse-lhes: não leveis nada para o caminho, nem cajado, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem mesmo 2 túnicas. Em qualquer casa onde entrardes, ficai aí. E daí é que partireis de novo. Todos aqueles que não vos acolherem, ao sairdes daquela cidade, sacudi a poeira dos vossos pés, como protesto contra eles. Os discípulos partiram e percorriam os povoados, anunciando a boa nova e fazendo curas em todos os lugares. Palavra da salvação. Então, nessa caminhada que Jesus está fazendo com os apóstolos, orientando eles, porque ele iria morrer, ele já deu alguns sinais de que o momento dele estava também se aproximando, nós vimos nesses dias. Ele vai orientando os apóstolos, porque os apóstolos seriam o substituto deles aqui na terra, quando eles retornassem ao céu. Seria o representante. E aqui Jesus agora chama eles e faz o primeiro envio. Esse primeiro envio ainda é ali para o povo de Israel. O segundo envio se dá quando ele ressuscita. Aí quando ele vai subir aos céus, ele fala: ide agora por todo mundo. Mas agora ainda é o primeiro envio. Só que nesse primeiro envio, tem uma coisa aqui muito importante que Jesus fala, que geralmente nós não destacamos tanto. Nós falamos que Jesus deu poder para os apóstolos, para expulsar os demônios, para curar os doentes. Depois ele fala para não levarem nada. Mas tem uma coisa importante que Jesus fala. Ele diz para os discípulos: e enviou-os a proclamar o reino de Deus. Então, quando os apóstolos eles foram, e eles faziam a cura, eles expulsavam o demônio, eles anunciavam a eles o reino de Deus. Olha, o reino de Deus não é uma sociedade justa e fraterna nesse mundo. Que às vezes nós nos confundimos, né? Nós vemos aí que o pessoal fala muito disso, é uma sociedade onde todo mundo se beija e se abraça, onde não vai ter briga, não vai ter discussão nenhuma, todo mundo feliz e glorificando a Deus. Eu vou dizer uma coisa para vocês: nesse mundo isso jamais irá acontecer. Não se iludam. Vou repetir: nesse mundo isso não vai acontecer. Porque se nesse mundo acontecer isso, então haverá uma inversão. Será o céu aqui. Mas o céu aqui não existe. O céu ele está no estado, está num lugar onde Deus habita. Lá é o céu, é um estado de vida onde nós estaremos. Não será nesse mundo. Lembremos que Jesus disse que tudo isso aqui vai desaparecer.
Então, como as pessoas ainda não se apropriaram, ou talvez não buscaram um entendimento do que é o reino de Deus, aí nos púlpitos da vida se fala de uma felicidade aqui nesse mundo. Ah, se você casar, você vai ser feliz. Se você tiver saúde, você vai ser feliz. Se você tiver dinheiro, você vai ser feliz. Se você vai ser feliz. Aí as pessoas tentam se enriquecer e veem que não se tornam felizes. Não são felizes. Aí as pessoas se casam e veem que a coisa não é tanto como se imaginava. Aí o cara quer ser padre, acha que ele vai ser feliz como padre e ele só dá dor de cabeça também. E é assim. Então, quando Jesus fala o reino de Deus é o lugar aonde Deus está. Nós damos o nome de céu. Então, os apóstolos deveriam ir lá e falar para eles sobre o reino dos céus. Mas como falar do reino de Deus? Como falar do reino dos céus se nem lá eles foram? Só Jesus é que veio de lá. Mas precisavam anunciar. Ainda mais que eles esperavam, que o Messias viesse para tirar o povo da escravidão dos romanos. Os judeus viviam sob o jugo dos romanos. Então o Messias viria para tirar e eles iriam ser felizes. Só que não foi bem assim as coisas. Então era preciso falar para eles, olha, não é aqui, é lá. Isso deve ser alimentado dentro de nós, o lá onde Deus está. Aí São Paulo, ali no capítulo 12 da segunda carta aos Coríntios, ele embora ele não queira fazer referência a ele, mas todo mundo sabe que ele está falando dele, ele diz, olha, eu conheço um homem que foi arrebatado aos céus. Ele diz, eu não sei se foi em corpo, se foi em espírito, ele só sabe que ele foi arrebatado. E lá ele ouviu coisas que não dá para explicar. Olha só, ele está dizendo que nesse lugar que ele foi, que é o lugar onde Deus habita, não existe palavra humana. Porque quando nós queremos falar alguma coisa referente a Deus, nós olhamos para o mundo e através do mundo, das coisas que nós vemos com os nossos olhos, aí nós fazemos uma comparação para poder explicar, para que a pessoa possa imaginar o que seria. Então, ele está dizendo que quando ele chegou lá, ele ouviu coisas que, nessa linguagem humana, ele não tinha como explicar. Então, era melhor ficar calado. Não tem nada, não tem como explicar. Só quem passa pela experiência é que consegue entender, mas sem entender. E aqui ainda tem isso. Por mais que ele tenha dito que ele ouviu coisas que ele não consegue explicar com a linguagem humana, o que ele ouviu ainda não é o que é. Vocês entenderam o que eu acabei de dizer? Porque humanamente ninguém consegue, com esses olhos humanos, com essa carne que nós temos, com esse corpo, melhor dizendo assim, não se consegue explicar e não consegue enxergar e não consegue chegar à essência daquilo que é. Só se consegue chegar à essência quando estiver lá. Enquanto se estiver nesse mundo,
Não sei se vocês lembram, quando a gente estudava matemática, ou quem estuda matemática, ou é física, lá fala da questão da máxima potência, não tem? A máxima tem que ser elevado à máxima potência. Eu não lembro mais os cálculos lá. E parece que o zero elevado a zero dá um número indeterminado. O céu é isso. É tudo aquilo que existe nesse mundo de bom. Eu não estou falando de... Porque tem coisas que são boas que não são boas. A droga diz que o pessoal fica num estado bom, mas não é isso que eu estou falando. Estou falando de aquilo que existe de bom, aquilo que expressa a bondade de Deus. É elevado isso, o céu é isso. É essa elevação da potência, a máxima da máxima potência, que nós não podemos chegar a esse máximo enquanto nós estivermos aqui. Nós nunca vamos tentar. Isso é o reino de Deus. Só que, vamos dizer assim, olha, o céu é a alegria elevada à máxima potência. Então, imagine aquele estado de alegria, de felicidade que você tem aqui. Esse estado de alegria e de felicidade que você tem e que nós temos, que nós passamos em algum momento, eleve isso à máxima potência. Então, a máxima potência dessa alegria, dessa felicidade, ainda não é a felicidade que nós podemos imaginar, porque essa felicidade, na máxima potência, ela chega num ponto que é o próprio Deus. Essa máxima elevação da felicidade. Porque depois de Deus, como não tem mais nada, então Ele é a máxima felicidade na máxima potência da máxima potência que nós nunca vamos compreender enquanto nós estivermos neste mundo. Vocês compreenderam o que eu acabei de dizer? Não dá para compreender. Se vocês disseram assim, eu compreendi, não dá. Porque a linguagem humana não consegue expressar isso. É por isso que aquela esposa do Cântico dos Cânticos, ela está indo atrás do esposo, ela procura o esposo, ela procura. Quando ela acha, o esposo desaparece, aí ela continua procurando, ela vai. Chega um momento que ela diz assim, eu fiquei doente porque ele feriu a minha alma. Quem fala isso é São João da Cruz, naquele cântico espiritual. Então ele diz assim, que nós devemos buscar Deus, a nossa oração é essa busca incessante de Deus. As pessoas pensam que a oração é chegar lá, aí você fica ali, né, e diz assim, agora o que é que eu vou falar para ele? Eu vou pedir para ele isso. Aí depois chega lá, eu vou pedir aquilo. Aí depois eu vou pedir... Não, a oração é a alma que está suspirando, ele está querendo a elevação da máxima potência de uma pessoa, e essa pessoa é Deus. Então, quando você para rezar, você está indo atrás de uma pessoa que você não consegue chegar. Quando você chega perto, ao mesmo tempo ele desaparece e vai, aí some, aí ele diz assim, aí Deus fere a alma. Quando Deus fere a alma, ele fere como? Você pensa que você o encontrou, e na hora que você encontra, que você pensa que você encontrou, ele some, isso causa uma ferida. E essa ferida só será curada por ele mesmo. Então ela começa a ficar ferida e dizer, só o Senhor pode curar a minha alma. Nada, nenhum remédio na face da terra pode curar essa ferida. Então ela vai lutando, ela vai encontrar. Aí ela se encontra de novo, ele causa uma nova ferida e vai causando ferida atrás de ferida, porque a pessoa nunca consegue, enquanto estiver nessa terra, ela nunca vai conseguir chegar à máxima potência da presença e do próprio Deus. Então ela busca, ela vive. Aí ela começa a perceber
que nesse mundo nada traz felicidade. Aí vai acontecendo o quê? Uma renúncia espontânea. Não é uma renúncia. Você vê, né? O pessoal fica assim, eu tenho que renunciar. Eu tenho que renunciar. Não, você não tem que renunciar, não. Enquanto você não compreender quem é Deus, você vai ficar nesse negócio de renúncia aí. Porque você está colocando a sua felicidade nas coisas e não nele. Enquanto você estiver colocando nas coisas, você vai ficar assim, agora tem que renunciar a isso, eu tenho que renunciar aquilo, eu tenho que renunciar, tá bom, eu ofereço, tá bom? Aí, agora tudo é assim, eu ofereço. Só que esse oferecimento por trás está dizendo assim, eu queria, né? Só que quando você compreende que Deus é a máxima alegria, é a máxima felicidade, e você começa a se empenhar nessa busca dele, aí você vai percebendo, isso me atrapalha, sai daqui, bicho feio, isso aqui me atrapalha, sai daqui, bicho ruim, isso aqui, aí o demônio vai oferecendo para você uma felicidade que não é a felicidade, e você pensa que é. Aí você fica atrás disso, até mesmo em Deus, procurando em Deus. Vou dar um exemplo para você entender. De um modo geral, as pessoas acham que elas vão ser felizes como? Quando casar. É o máximo. Humanamente, né? As pessoas elas acham que elas vão ser felizes, por isso que elas ficam nesse desejo incessante de casar. Eu tenho que casar, eu tenho que casar, eu tenho que casar. Você encontra umas moças aí de 30 anos que já estão entrando em depressão porque não encontrou o tal José. E ela não entendeu ainda que ela só vai ser feliz quando ela se encontrar com o verdadeiro amado. Não é, o José não vai trazer felicidade para ela. Então ela fica atrás de Jesus pedindo essa felicidade, que a felicidade dela é em casar, e ela pensa que ela vai ser feliz quando casar. Só que quando casa, até que tem uma felicidadezinha assim, alguns aí. Mas ainda não é. E tem uma coisa, ela só vai ser feliz no casamento se ela estiver empenhada na busca incessante do verdadeiro amado. Aí quando ela se encontra, ela vai se encontrando cada vez mais com o amado, ela vai tirando toda a potência de amor dela para com o esposo ou a esposa vai ser apenas um meio para que ela possa viver as tribulações, as perseguições próprias desse mundo, e ela vai entendendo, é muito mais, ele é muito mais. Ela fica, se dedica ao esposo, se dedica à esposa, o esposo e a esposa vai ser meio de santificação dela, para que ela encontre, para que ela possa se empenhar mais na verdadeira felicidade. Eu sei que vocês não estão entendendo o que eu estou dizendo, mas eu sei o que eu estou falando. Enquanto você ficar buscando a felicidade nessas coisas desse mundo, você nunca vai ser feliz. Eu estou dizendo, nunca você vai ser feliz, nunca. Você só vai ser feliz quando você encontrar o verdadeiro amado e correr ao encontro dele, ir atrás dele. Eu não estou dizendo que é para você ser celibatário, nem ser celibatária. Porque para ser celibatário e celibatária é um chamado que Deus faz. Eu só estou dizendo que você está pensando que você vai ser feliz casado e você não vai ser feliz, porque a verdadeira felicidade está em Deus, está nessa busca. Isso é o que os apóstolos tinham que levar para aquele povo, fazer com que eles entendessem que
Eles não iriam ser felizes com o Império Romano sendo destruído. Porque ainda que o Império Romano fosse destruído, a felicidade no céu é muito maior do que essa aqui. Então a questão não era o povo. Tanto que Jesus não falou nada assim que ia destruir César. Em nenhum momento ele falou. Ele falou assim que Jerusalém seria destruída. Então eles precisavam se encontrar com a máxima potência de felicidade. Olha bem, quando você ouve uma música e você fica assim naquela felicidade, não estou falando de música, essas batidas doidas que tem por aí, não. Estou falando da verdadeira música. A verdadeira música que eleva a alma. Você entra num estado de felicidade. Só que aquela felicidade que aquela música traz ainda não é e nunca vai ser a verdadeira música cantada no céu. Então Deus ele coloca dentro do nosso coração um desejo incessante de quando nós encontramos as coisas que são referentes a Deus, mas que não é Deus. Ele nos coloca para nós irmos atrás disso, e quando nós vamos atrás disso, nós temos que elevar mais. Deus é mais, Deus é muito maior, é isso que eu quero. É por isso que aqueles mártires, na hora que eles recebiam a sentença que eles iam ser mortos, eles se alegravam. Porque o coração deles não estava mais voltado para esse mundo. Aí eles diziam o seguinte: agora sim eu irei chegar ao porto seguro, aos belos portos. É bonito lá nos Atos dos Apóstolos, me parece que é nos últimos capítulos, né? Não vou arriscar falar aqui agora, porque não, de repente eu falo um capítulo que não tem, mas eu acho que é o 27, por aí, dos Atos dos Apóstolos. Está Paulo indo para Roma, no navio, ele está preso, e aí ele fala que vieram vários ventos fortes que quase levou o navio a submergir, né? A afundar, naufragar, fica mais bonito. E aí, de repente, eles encontram uma ilha e eles param ali no porto e ali diz assim: os belos portos. Ou seja, eles chegaram num lugar onde iria aliviar todo o peso e sofrimento deles. Chegamos ao ponto. Essa busca nossa é essa. É essa luta que nós vamos, aonde o mundo vai nos mostrando que nós vamos encontrar alguma felicidade aqui. E nós vamos tentando encontrar e nós nunca encontramos. Aí nós vamos nos convencendo que não é aqui. Na medida que nós vamos rezando e nós vamos buscando a Deus, nós vamos começando a entender que não é aqui. Aí nós vamos elevando a nossa felicidade, a nossa alegria, a nossa busca à máxima potência. E nós vamos vendo que tudo isso, tudo nesse mundo passa. E um dia nós vamos parar lá, nesses belos portos, que é onde Deus habita. E não é uma questão de um lugar assim onde Deus habita, né? Aí parece que a gente imagina assim,
Aí nós vamos estar lá e Deus assim, e a gente tudo em volta. Não, não tem explicação. É a busca de Deus, é chegar a Deus. Então, quando um mártir, ele recebia uma sentença, eles diziam, agora eu vou chegar. Por isso que aquele menino, né, o São José Sanches, né, lá do Cristiada, quando ele quer fazer parte daquele grupo de resistência, porque eles estavam querendo destruir os católicos, aí a mãe dele, ele fala para a mãe, mãe, eu quero fazer parte desse grupo. Na cabeça da mãe estava dizendo, meu filho, você está querendo, você vai morrer e não sei o quê. Aí ele disse assim, mãe, a senhora não entendeu que é a forma mais rápida de se chegar lá? Então, esse menino, ele teve uma compreensão da máxima potência da verdadeira felicidade. Ele viu que não era aqui. Ele entendeu. Então ele disse, mãe, deixa eu ir, porque assim eles me eliminam e eu chego logo lá. Aí nós somos burros. Aí nós queremos viver uma vida com Deus, tudo aqui na terra, né? Adorando Jesus na Eucaristia. Aí coloca Jesus Eucarístico, Jesus está curando, Jesus está curando, Jesus está curando, Jesus está curando, Jesus está fazendo, Jesus está fazendo aquilo. E a gente tudo assim, eu sou de Deus, aí canta louvores a Deus. Nada. Me desculpe, você não entendeu, foi nada. Com medo de morrer, com medo de passar desta vida para outra, não entendeu nada. Ainda não chegou à compreensão da máxima potência, da máxima alegria. Aí fica ainda aqui, reza por mim, para que Deus possa me dar isso. Não, você tem que pedir, reza por mim para que Deus me possa dar um gosto maior pelo céu. Reza por mim para que Ele possa me dar um gosto maior por Ele, porque eu preciso dEle, é a Ele que eu busco, eu anseio por Ele, é isso. É nesse grau que os santos chegaram, e é nesse grau que os santos desse tempo, da nossa geração, os católicos dessa geração, precisam chegar a essa máxima potência de busca. Nós ainda estamos aqui, meu Deus do céu. Buscando uma felicidade que não vai ter nesse mundo. Ilusão. Ilusão pura. Quanta dor de cabeça me dá essa questão de ser padre, mas sou feliz, viu? Quanta dor de cabeça. Mas aí, quando eu elevo a minha alma à máxima potência, aí podem falar de mim mal, podem dizer o que quiserem, podem me prender, podem me crucificar, pode até dar sentença de morte, porque vai ser somente a alegria de saber que agora está chegando o momento da máxima potência, da máxima alegria. Mas enquanto você não colocar essa máxima alegria, você vai ficar com medo. Porque o céu nos dá esperança de um lugar melhor. Então, vão e preguem sobre o reino de Deus. Vai fazer com que os meus filhos entendam que eles precisam chegar ao grau do máximo desejo. E o máximo desejo sou eu mesmo. Eu não, Deus, né? Ele falando. O máximo desejo. Aí quando a pessoa chega nesse máximo desejo, rapaz, deixa o coronavírus vir, deixa essa besteira. Mas enquanto não entender isso, vai ficar ainda tentando encontrar a felicidade aqui
e vão ficar tudo borocochô, porque não vai ter. Uma sociedade justa e fraterna, meus irmãos. Lutemos por essa felicidade justa e fraterna. O pessoal fica lutando por uma sociedade justa e fraterna. É para lutar, sim. Vamos criar vergonha na cara, vamos amar, sim, um e o outro. Vamos isso. Mas só que a sociedade justa e fraterna é levada à máxima potência. E essa máxima potência é lá no céu. A verdadeira fraternidade é a Santíssima Trindade. Lá está a verdadeira fraternidade, lá está a verdadeira justiça, lá está o verdadeiro amor, é lá. Então desejem. Bem, termino essa homilia dizendo para vocês, desejem. Desejem e desejem, porque enquanto vocês não desejarem, vocês vão ficar brigando por pouca coisa. E eu queria, e eu desejaria, eu não, e Deus desejaria que você ambicionasse as maiores coisas. Fui elevado a um lugar, arrebatado a um lugar, e lá eu ouvi e vi coisas que não dá para se falar com a linguagem humana. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa Mãe, Maria Santíssima.